Aleluias. Irmãos, hoje eu gostaria de falar sobre como terminar bem. Como chegar ao final da nossa vida, ao final da nossa jornada e terminar tudo bem. Mas você pode estar me perguntando, mas o que seria esse terminar bem? Na vida cristã significa concluir a nossa jornada de fé com fidelidade, com integridade e esperança viva em Deus. Não se trata apenas de chegar no fim da vida, mas de chegar firmado em Cristo, com o coração cheio de gratidão, a consciência em paz e o testemunho intacto. Esse é o principal. E a gratidão é o ponto-chave para que isso aconteça, para que isso se realize na sua vida. E a gratidão a Deus não deve depender das circunstâncias. E muitas vezes esperamos que tudo esteja bem para agradecer. Mas a Bíblia nos convida a sermos gratos em tudo. E isso não significa ignorar as lutas, mas reconhecer que Deus continua sendo bom, mesmo nos dias difíceis. Gratidão é um ato de fé. E quando agradecemos, estamos dizendo: Deus, eu confio em Ti, mesmo sem entender tudo, mesmo sem entender do que está passando na minha vida, mesmo sem entender essas circunstâncias. E esse coração grato alegra o Senhor, fortalece a nossa fé e nos enche de paz. Amém? E como terminar bem? Meus irmãos, quando lemos a Bíblia, nós descobrimos que a vida cristã não é comparada a uma corrida de 100 metros. Não. A vida cristã é comparada a uma maratona. E é muito importante entendermos muito bem essa diferença. Porque na corrida de 100 metros rasos, o mais importante é aquela explosão do início. A pessoa precisa ter a explosão no começo para conseguir vencer esses 100 metros. E é isso que conta, porque para que a pessoa vença essa corrida. Mas na maratona a história é outra. É uma corrida longa. E o que conta na maratona não é a explosão de início, mas o ritmo da corrida até este final. E quem consegue manter o ritmo da corrida até o final, essa pessoa tem mais condições de terminar bem. E na vida cristã é a mesma coisa. O que conta não é a explosão de início. E em geral no início, quando encontramos Jesus, quando recebemos Jesus, vivemos sim uma explosão em nós e algo acontece dentro de nós. E em geral o nosso coração se acende. E isso é maravilhoso, mas a vida cristã não é apenas o início. Como a palavra diz, é só o início. A vida cristã não é comparada a uma corrida rápida. Ela é comparada a uma corrida longa. E tem a ver com a continuidade, com essa perseverança, com estabelecer um bom ritmo para terminarmos bem. E para falar sobre terminar bem, eu queria compartilhar um pouco sobre a vida, sobre os ritmos da vida. Pequenas atitudes, pequenos posicionamentos, que se adotado por nós, vão dar um ritmo à nossa vida, para que conseguimos correr a corrida da vida e terminar bem. E esse primeiro posicionamento é sobre o qual quero falar hoje. Dessa corrida é a gratidão. Diga comigo, gratidão. No livro de Salmos, é o livro mais apropriado para entendermos o que é gratidão. Pois a palavra gratidão aparece muitas vezes nos livros dos Salmos e significa ação de graças ou gratidão. E a palavra que significa gratidão, ação de graças no livro dos Salmos, em todo o Antigo Testamento, é a palavra lada. E lada significa ação de graça. E é um termo bíblico que aparece frequentemente no Antigo Testamento, especialmente nos Salmos.
e está fortemente ligado ao conceito de gratidão e louvor a Deus. Por exemplo, Salmos capítulo 7, versículo 17, o salmista diz: darei graças ao Senhor por sua justiça. Darei graça ao Senhor por sua justiça. Ao nome do Senhor Altíssimo cantarei louvores. Nós vemos que ele vai dar graças ao Senhor por causa da justiça de Deus. Portanto, a gratidão está ligada a quem é Deus. E Deus é justo. E por isso eu vou ser grato a Deus, porque eu sei quem Ele é. Ele é justo. No Salmos capítulo 30, versículo 4 e 5, nós temos a mesma estrutura. E ele diz assim para as pessoas: deem graças ao seu nome, porque a sua ira não passa de um momento e o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Aqui o salmista chama as pessoas para darem graças a Deus, porque ele sabe que a ira de Deus é passageira, mas o favor e a bondade de Deus dura a vida inteira. Portanto, gratidão está mais uma vez associada a quem Deus é. O favor de Deus, a graça de Deus, a bondade de Deus é para sempre. Então vamos ser gratos. E o salmista, no capítulo 42, o salmista diz: porque está abatida minha alma. O salmista diz que ele vai louvar a Deus porque ele sabe que Deus é o seu auxílio. E Deus nunca vai abandoná-lo. Percebe mais uma vez a gratidão? Hoje eu vou falar muito a palavra gratidão, porque ela é o fator importante para conseguirmos caminhar, chegar ao final, ser grato. E gratidão está relacionada a quem Deus é. Marque bem isso. Gratidão está relacionada a quem Deus é. E Deus é aquele que não me desampara. Deus é aquele que não me abandona. Deus é aquele que vem em meu socorro. Deus é aquele que estende a mão. Glória a Deus. E eu posso estar vivendo um momento difícil, mas a minha alma, você vai louvar a Deus. Isso é gratidão. Porque eu sei quem é Deus, e todos os salmos, se nós lermos, tem exatamente esse ponto em comum. Todos eles associam gratidão com Deus, e nenhuma vez a gratidão ela é direcionada aqui às coisas que nós temos. Preste bem atenção nisso. A gratidão que você for ver em Salmos não está dizendo sobre o que Deus deu a eles, sobre o que eles têm, não. A gratidão sempre é relacionada a quem Deus é, e Deus é justo. Em todo o tempo, a gratidão é direcionada a Deus, que nos abençoa. E eu não sou grato à minha saúde, que me faz sentir bem. Eu não sou grato às circunstâncias favoráveis. Eu não digo: olha as circunstâncias, obrigado. Oh, minha saúde, obrigado. Não. Nós não falamos assim. Eu agradeço a Deus pelas circunstâncias favoráveis à minha vida. E é assim que o livro de Salmos nos ensina sobre gratidão. E a gratidão é sempre direcionada a Deus que faz algo por nós, ou a Deus por Deus ser quem Ele é. Portanto, é uma declaração pública. É uma confissão que fazemos porque sabemos Deus é Deus e Deus faz coisas maravilhosas. Aleluias. E é lógico. E aí entramos em um ponto muito importante. Se nós temos uma visão correta de Deus, qual que é a tua visão de Deus? Como que você vê o seu Deus? E eu vou sempre viver, se você tem uma visão de Deus correta, eu vou sempre viver uma vida de gratidão. Eu posso até não entender muitas coisas, mas ainda assim, porque eu conheço Deus, eu sei quem Ele é, eu sei o que Ele faz, eu sei qual é o caráter dEle, eu sei quais são as características deles. Eu posso não entender muita coisa,
do que está acontecendo, mas porque eu conheço Deus, eu vou sempre declarar a bondade dele. Vocês estão me entendendo? Nos momentos bons eu vou declarar a bondade de Deus. E nos momentos difíceis, ainda que eu não compreenda muitas coisas, eu vou continuar dizendo: Deus é bom. Isso é gratidão. Nos momentos de festas, eu vou declarar a todos que Deus é quem me tem dado vitórias. E no momento de solidão, o que eu vou dizer? O que você vai dizer? Eu vou dizer a todos que Deus não me desamparou, que Deus não me abandonou. Eu conheço meu Deus, eu sei quem Ele é. Nos momentos de fartura, eu vou reconhecer: Deus tem me abençoado, Deus tem me prosperado. E no momento de escassez, eu vou continuar declarando o cuidado de Deus para com a minha vida. Eu vou continuar declarando. Pois quando eu conheço a Deus, eu não deixo as circunstâncias à minha volta mudarem a minha opinião sobre Ele. Pois não são as circunstâncias que me dizem quem é Deus. Amém? O meu Deus continua sendo bom, e eu continuo declarando a bondade dEle, porque eu o conheço, ainda que as circunstâncias sejam difíceis. Portanto, se eu conheço a Deus, eu continuo sendo grato a Ele, em todo o tempo. Porque eu sei, Deus não muda, Ele é bom. Mas se eu tenho uma visão distorcida, se eu tenho uma visão errada de Deus, se eu tenho uma visão não bíblica de Deus, então eu não vou conseguir viver uma vida de gratidão. Eu não vou. E sabe por quê? Porque eu vou achar que Deus às vezes é bom e algumas vezes que Ele é mau. Eu vou achar que Deus algumas vezes acerta e outras vezes Ele erra. E eu vou viver uma vida de gratidão e eu não vou viver uma vida de gratidão. Eu vou viver uma vida de altos e baixos, uma vida doentia. Vocês me entendem? Porque eu vou agradecer a Deus quando as coisas acontecerem do meu jeito, mas eu vou murmurar contra Deus quando as coisas não acontecerem do meu jeito. E aí eu vou viver uma vida de altos e baixos, de segurança e insegurança, de gratidão e de murmuração. E como que uma pessoa com esse ritmo de vida termina bem? Ela termina bem ou não? Não termina. Não tem como terminar bem. É como uma pessoa que sofre de diabetes e tem aquela variação de açúcar, sobe e desce, e ela não controla aquela variação e ela não se cuida. Ela vive esses altos e baixos e no final da vida dela torna-se muito mais difícil. Os órgãos começam a entrar em falência por causa desses altos e baixos, altos e baixos. É a mesma coisa em relação a Deus. Se a nossa visão é distorcida, e como a gratidão está associada a Deus, e se a nossa visão de Deus é errada, se a nossa visão de Deus é de um Deus que fica mudando o tempo todo, que acerta, que erra, nós vamos viver esses altos e baixos, e vamos viver momentos de gratidão e momentos de murmuração. Mas agora eu quero fazer uma pergunta para você. Você não precisa responder alto. Responda para você mesmo. Aí no seu coração. É possível viver uma vida de gratidão o tempo todo? É possível ser grato a Deus em toda e qualquer circunstância, seja nas montanhas ou em qualquer circunstância? É possível? A Bíblia nos mostra que é possível. Temos a história de Ruth, e a história dessa mulher que eu queria compartilhar nessa noite, nos mostra como ela viveu a gratidão na vida dela. Ruth conseguiu estabelecer esse ritmo de gratidão, ela conseguiu correr a corrida da fé em Deus, mantendo o coração grato em todo o tempo, mesmo nos momentos difíceis de sua vida.
Ruth, ela se converteu. E se você não conhece bem a história dela, e hoje nós vamos falar bastante sobre a história de Ruth, ela se converteu depois que ela se casou. Ela não era crente, ela era uma moabita. Os moabitas eram povos antigos que viviam na região do Mar Morto, no território que hoje se chama a Jordânia. Eles descendiam de Moabe, filho de Ló, com a sua filha mais velha. Oh Senhor, tem misericórdia. E o que os tornava parente distante dos israelitas. E adorava outros deuses. Essa era a vida dela antes dela se converter. Mas ela conheceu seu marido e ela se converteu, mas depois do casamento só foi batalha, só foi luta. Mas no meio de todas essas dificuldades, Ruth nunca murmurou, ela nunca deixou os olhos dela focarem naquilo que ela não tinha. Pelo contrário, ela sempre decidiu manter os olhos dela naquilo que Deus estava dando para ela, em cada momento. E gratidão tem a ver com isso. O que Deus tem me dado agora, com quem eu ando agora, onde eu estou agora. E vivendo esses momentos, e enquanto eu vivo esses momentos, eu expresso gratidão. Você quer ver? Quando vemos no capítulo 1 de Ruth, nós vemos em Ruth a gratidão na vida dela, por quem estava ao lado dela. Eu vou estar fazendo alguns resumos aqui de Ruth, para você entender. Aqui no primeiro capítulo nós lemos sobre as perdas de Ruth. Aqui ela perdeu conexões, ela perdeu posses, ela perdeu pessoas. Ruth, ela se casou com Malom. Então ela deixou toda a sua família e foi para essa terra. Ele viveu com o marido, mas ela não conseguiu ter filhos. E depois de 10 anos de casamento, ela perde o seu marido. E pouco tempo depois da morte do marido, ela perde o cunhado, que era o último remanescente homem da família. E depois da morte de todos os homens da família, ela perdeu a condição de viver naquela terra. Eles não tinham como mais se manter naquele lugar. E foi morar em outro país com a sogra. Ela perdeu tudo, menos a sogra. Ficando a nora com a sogra. E no final do primeiro capítulo de Ruth, a pessoa que estava ao lado dela era a sogra. Essa é a história do capítulo 1. Perdeu o contato com a sua família quando se casou. Perdeu a oportunidade de ter filho porque não teve filhos. Perdeu o marido, perdeu o cunhado, perdeu tudo e ficou com a sogra e voltou com a sogra para uma terra que ela não conhecia, que não era dela. E você acha que a sogra queria que Ruth ficasse com ela? Você que entende relacionamento de sogra, muitas vezes nós entendemos como que é. E aqui Noemi não queria que Ruth ficasse com ela. Noemi virou para Ruth com o coração cheio de amargura, porque havia perdido também seus 2 filhos. O marido estava com o coração machucado. E disse assim: você vai embora. Eu não tenho nada para te oferecer. O que você está fazendo aqui comigo? Mas aqui nós vimos o coração de Ruth. Aqui Ruth se posicionou contra aquelas circunstâncias e ela fez uma das declarações mais poderosas da Bíblia. Nos versículos 16 e 17, Ruth, capítulo 1, versículo 16 e 17 diz assim, se quiser me acompanhar: Ruth, porém, respondeu: não insista comigo que te deixe, não mais a acompanhe. Aonde fores, irei, aonde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Olha que declaração. Essas foram as palavras de Ruth, que vamos entender hoje. Ruth disse assim para Noemi: ainda que eu tenha perdido muita gente, eu não perdi você. Ainda que eu não tenha mais ninguém, eu tenho você.
E aonde você for, eu vou morar na mesma casa onde você morar, e eu vou cultuar o Deus que você cultuar. E eu estou feliz do seu lado, e eu vou estar com você até o fim. Gratidão. Gratidão significa olhar para a pessoa que Deus colocou do seu lado, que colocou do meu lado, e ser grato por essa pessoa que está comigo hoje. Os olhos de Ruth estavam no lugar certo. Ao invés de ela olhar para trás, que ela havia perdido, ela estava olhando para aquela que tinha ficado. Ao invés de reclamar, falando do marido que morreu e dos filhos que não gerou, ela declarava o amor dela pela sogra, que continuava do lado dela. Ao invés de murmurar, remoendo o que perdeu, ela expressava gratidão por quem estava do seu lado. Quem continua comigo? Eu vou ser grato por essa pessoa que está aqui. Esse é um dos posicionamentos para a nossa vida cristã. Não olhar para quem ficou para trás. Não olhar para aquelas pessoas que não estão mais conosco. Não remoer por causa das perdas de relacionamentos que tivemos lá atrás. Mas olhar para quem está comigo agora, do meu lado, e agradecer a Deus por essa pessoa. Essa pessoa que está aqui com você. Foi o que Ruth fez. Eu perdi tudo, mas não perdi você. Você quer me mandar embora, mas eu não largo. É você que eu tenho, é com você que eu vou. Para onde você for, eu vou estar com você, onde você estiver. E onde você morrer, eu vou morrer também, porque eu não quero abandonar você. Você é que eu tenho gratidão. É assim que nós conseguimos terminar bem a corrida. Olhando para as pessoas que estão conosco agora e sendo gratos a Deus por essas pessoas que estão ao nosso lado. Será que você pode agradecer a Deus pelas pessoas que estão com você hoje? Agradeça a Deus pelas pessoas que estão caminhando com você hoje. É verdade que Deus colocou muita gente na nossa vida, na nossa trajetória, e essas pessoas te ensinaram tantas coisas, e bendito seja o nome do Senhor por elas. Mas agora, essa pessoa que está do seu lado, seja grato. Foi o que Ruth fez. Ela não murmurou, ela não reclamou, não xingou, não disse: Deus, o que aconteceu? Perdi tudo. Ela disse: obrigado por Noemi. Obrigado por Noemi que está do meu lado. E eu vou com ela onde ela for. E esse é um detalhe, um posicionamento na vida dela. Ali mudou muitas coisas. Então, quando você chegar em casa, agradeça por quem está do seu lado. E não somente por quem está com você, agradeça pela provisão de cada dia, pelas pequenas bênçãos de cada dia. É o que lemos em Ruth 2, quando ela e Noemi chegaram em Belém. Elas chegaram pobre, elas tinham perdido tudo aquilo que elas tinham. Noemi manteve o coração dela ainda amargurado. E quando ela se encontrou com as pessoas em Belém, ela disse assim: quando eu saí daqui, eu era plena, mas o Senhor me fez voltar vazia. Mostra o coração dela como ela estava. Esse era o coração de Noemi, mas Ruth não. Ruth manteve o coração dela aquecido em Deus, e de alguma maneira, como somente Deus pode fazer, ela tinha essa convicção de que Deus iria cuidar dela. E por isso nós vemos em Ruth 2 que ela não ficou assentada em casa, que ela não ficou pensando naquilo que ela não tinha, mas ela saiu de casa procurando novas oportunidades. Ela saiu de casa para trabalhar nos campos, para apanhar espigas. E quando chegou no final do dia, tanto a resposta de Ruth quanto a resposta de Noemi foi: Deus abençoou. Não era o tanto de riqueza para comprar um terreno, para comprar uma fazenda, mas era o tanto necessário para que ela, sogra, visse a bênção de Deus. Aleluia.
A bênção era tão clara que a sogra, no capítulo 2 de Ruth, no versículo 19 e 20, diz assim: onde você colheu hoje? A sogra lhe perguntou. Onde trabalhou? Bendito seja aquele que se importou com você. Então Ruth contou à sogra com quem tinha trabalhado, e o nome do homem com quem trabalhei hoje é Boaz. E Noemi exclamou: seja ele abençoado pelo Senhor, que não deixa de ser leal e bondoso com os vivos e com os mortos. E acrescentou: aquele homem é o nosso parente, é um dos nossos resgatadores. Aleluia. O posicionamento de Noemi e de Ruth era de gratidão. Você trouxe comida para casa, glória a Deus. Deus abençoou você. Deus nos abençoou. Deus cuidou de nós. Deus abriu uma porta para nós. É o que elas estavam falando. Esse é o posicionamento que precisamos ter em todo o tempo. A gratidão pela provisão de cada dia de trabalho, de cada dia de colheita, de cada pão em cima da mesa, de cada mimo de Deus, de cada presente de Deus por nós, para nós. Sabe? Gratidão pelas pequenas coisas. Só vamos conseguir terminar bem a corrida se posicionarmos o nosso coração para sermos gratos a Deus por cada bênção que Ele derrama na nossa vida em cada momento do nosso dia. Sabe? E criar nesse posicionamento de gratidão um hábito em nós. Precisamos disso. Ao sentarmos à mesa no café da manhã e dizer: Deus, obrigado, nós esquecemos de agradecer. Hoje eu estava pensando isso. Muitas vezes nós fazíamos uma oração, mas esquecemos, deixamos. Pai, obrigado. Eu tenho pão que o Senhor me deu. Deus, obrigado. Eu saí de casa hoje, eu tenho um trabalho. Deus, obrigado por aquela pessoa que me deu um abraço. Deus, obrigado por aquela porta que o Senhor abriu. Agradecer a Ele. Obrigado. Sabe, gratidão pela provisão de cada dia. E às vezes as pessoas ficam tão presas nas quantidades, nas riquezas e nas coisas que elas não têm. E olham para a rede social e vê o irmão lá com o carro, vê a casa, vê a roupa do outro, e vê que o outro tem e que ela não tem. Vê os sorrisos nas fotos, que muitas vezes são falsos. Ela fica amargurada e ela começa a dizer: Deus, porque o Senhor abençoou ele e não me abençoou? Porque ele tem e eu não tenho. Sabe, essa pessoa dificilmente vai terminar bem. Muito provavelmente essa pessoa vai terminar doente, amargurada, ressentida por aquilo que ela não tem. Que façamos como Ruth fez. Foi no campo, colheu as espigas, trouxe o grão para casa. Ela se levantou. Temos a provisão hoje. Bendito seja o nome do Senhor. Deus, obrigado pelo pouco. Gratidão pelas pequenas coisas, os detalhes de Deus na nossa vida. Isso tem a ver com a vida de gratidão. Se Deus deu, bendito seja o nome do Senhor. Se Deus deu menos, bendito seja o nome do Senhor. Como disse o salmista Davi, olha o que diz em Salmos capítulo 37, versículo 23. O Senhor firma os passos de um homem quando a conduta deste o agrada. Ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o toma pela mão. Já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem seus filhos mendigando pão. Deus cuida dos seus, e o que precisamos é aprender a expressar gratidão em tudo. E somos tão ingratos, pois todos os dias nasce um novo dia com um sol lindo, ou um dia com uma chuva abençoando a terra, com um ar puro para respirarmos, comida na mesa.
pessoas ao nosso lado e esquecemos muitas vezes de falar: obrigado, Deus. Obrigado por tudo que eu tenho, obrigado pelo cuidado. Obrigado por aquele cobertor teu quentinho quando eu estava de manhã. Oh Senhor, obrigado. Estava tão bom. Obrigado. Aquele cobertor quentinho que eu não queria sair de baixo. Muitos não têm. Deus, obrigado. Obrigado, Deus, pela comida na mesa, pela escola onde eu estudo, pelo meu trabalho. Obrigado. Obrigado pela provisão de cada dia. Senhor, obrigado. Agradecer a Deus por tudo. Ruth voltou para casa com grãos e se assentou com Noemi e elas disseram: Deus, o Senhor foi bom conosco. Olha tudo que elas perderam. Noemi perdeu os 2 filhos, perdeu o marido, perdeu casa e estavam dando graças a Deus. Ruth perdeu o marido, casa, sua família. E elas disseram: Deus, o Senhor foi bom para conosco. Será que você pode agradecer a Deus por aquilo que Deus tem dado a você? Seja muito, seja não muito, mas seja grato. Isso nos ajuda na corrida longa. Gratidão pela provisão de cada dia, porque a gente sabe que Deus é bom. Em todo o tempo nós conhecemos o nosso Deus. E em outro aspecto da vida de Ruth, nós vemos a gratidão e devemos ter a gratidão pelas providências de Deus. No capítulo 2 e 3 de Ruth, nós lemos que ela foi trabalhar no campo e coincidentemente, presta atenção, coincidentemente aquele campo pertencia a Boaz, que era um parente de Noemi, parente do seu falecido marido, e um futuro possível candidato a marido de Ruth. Você acha que foi coincidência no meio de tantos campos, tantas fazendas, tanta terra? Ela foi cair exatamente do homem, no campo do homem que ia ser o seu marido. Meu Deus, que coisa extraordinária. De repente você está sentado no banco e do lado de você aparece a pessoa, seu cônjuge. De repente você está caminhando e aparece uma oportunidade. De repente você está ali com o coração apreensivo e Deus te surpreende. De repente, coincidentemente, muitos dizerão. Sabe de uma coisa? Não existe coincidência na vida de crente. Existe providência de Deus. Existe providência. Deus faz os nossos caminhos se cruzarem com aquelas pessoas que um dia vão nos ajudar, vai nos abençoar. Foi o que aconteceu com Ruth. Precisamos estar atento a esses sinais. E aqui é um ponto importante: estar atento. Muitas vezes nós não percebemos esses pequenos sinais. E essas ações de Deus que acontecem todo o tempo, todo dia nas nossas vidas. Todo dia. Não existe nada que seja por acaso na nossa vida. Não existe um Deus chamado acaso. E o Deus do acaso faz as coisas acontecerem? Isso é mentira. Não existe o Deus acaso. Não existe sorte. Ah, que sorte que eu tive hoje. Não tem sorte. Tem Deus. Provérbios capítulo 16, versículo 33 diz: a sorte é lançada no colo, mas a decisão vem do Senhor. Aleluia. A decisão vem do Senhor. Não tem sorte, tem Deus. E nós precisamos estar atentos a essas ações de Deus na nossa vida. Porque se estivermos atentos àquilo que nos acontece, nós vamos ter o coração cheio de gratidão. Nada é por acaso. Mesmo aquelas situações difíceis na nossa vida, meus irmãos, ainda que seja difícil, não existe acaso nas nossas situações, nem nessas situações difíceis. Deus dirige a história, a mão invisível de Deus conduz a nossa vida, e as tuas mãos dirigem o meu destino. Amém? Acaso para mim não haverá, não há acasos.
Tem algo que ocorreu conosco em relação à nossa casa. Nós já tínhamos a nossa casa, mas nossa casa não tinha quintal, onde nós moramos hoje ali. O terreno não era tão grande, nós construímos uma casa e preencheu todo o quintal. Mas do lado tinha um terreno grande, limpo. Oh, glória a Deus. Era o nosso pedido, era a nossa oração. Mas a dona não queria vender, falou que não queria, não quero vender, deixa lá. E passou algum tempo, e nós tínhamos guardado um dinheiro, nós conseguimos guardar um dinheiro, e passou um tempo, e no coração da Tina sempre teve a questão de ter uma export. E um dia nós saímos para comprar saímos por acaso, e diante de uma concessionária, ela falou, tem uma ali, vamos lá ver, fomos lá ver. O cara pega a chave, vai lá, anda, pegamos, andamos, não era zero, mas era o sonho. E ali tudo deu certo, o valor dava certo, documentação certa. E aí fomos embora, eu falei, amanhã nós vamos lá buscar. Oh, glória. Aí eu caí no seguinte ponto, será que esse carro entra na nossa garagem? E aí eu fui medir, peguei a medida, por 5 centímetros ela não entrava na nossa garagem. Ficamos frustrados? Claro. Ficamos murmurando? Não. Ficamos xingando? Não. Ficamos sem entender. Ficamos com dinheiro guardado até que se passaram 2 meses. A Tina um dia estava caminhando no bairro, ela queria abrir uma loja ali no bairro. Ela não era de sair no bairro, estava ela, Giovana, no carrinho, bebê ainda, caminhando, até que ela encontrou um dos vizinhos virando na esquina, e ela falou, tal lugar. O cara falou assim, onde você mora? Aí eu moro ali do lado, num sobrado X. Ele falou, mas rapaz, a mulher vendeu o terreno. Essa aqui falou, como assim vendeu o terreno? Ela vendeu para um conhecido dela, não sei o que aconteceu. E ela volta para casa, e ali nós ficamos sem entender. E aí descobrimos para quem ele tinha vendido, também nós conhecíamos, fomos lá, oferecemos aquele dinheiro guardado. E ali Deus nos abençoou, nós conseguimos abençoar a vida da pessoa também, porque ela estava revendendo. Mas Deus sabe todas as coisas. E ali nós compramos aquele terreno do lado de casa, exatamente como nós queríamos. Isso é cuidado de Deus. Porque daí começamos a olhar para trás da nossa vida e começamos a ver, poxa, se eu tivesse comprado aquele carro, quando aparecesse a oportunidade, nós não ia ter como comprar. Mas Deus é bom, amém? Sempre, todo tempo, mesmo que você não entenda o que está acontecendo, mesmo que você não compreenda o que está havendo, Deus é bom. E aí compramos o terreno, construímos a loja na frente de casa, do lado de casa, temos a nossa área de lazer, construímos uma garagem maior, para caber os carros, e passando uns anos, Deus nos deu condição de comprarmos a Export 0, como Ele tinha falado. São cuidados de Deus na nossa vida. Quando não deu certo lá atrás, e não cabia na garagem, alguém podia dizer, cara, isso é coisa do inimigo, você não está orando, está vendo, as coisas não acontecem na tua vida. A gente não entende o cuidado de Deus. O que nós precisamos é confiar que Deus está no controle, Deus está agindo, e Ele vai fazer algo extraordinário nisso tudo, amém? Quando ouvimos a voz de Deus, quando somos dele, nós não entramos em nenhum lugar por acaso. Nós entramos em lugares, pois somos conduzidos pela mão invisível de Deus. Será que foi um acaso? Deus tem fechado algumas tantas portas para a tua vida? Não. Deus pode estar conduzindo a tua vida para campos onde Ele quer. Quer te levar a lugares onde hoje você não consegue ver.
Às vezes um pneu furado, um negócio que não deu certo, uma porta de emprego que se fechou, uma garagem que não cabia um carro, uma situação difícil que você está passando. Entenda, Deus não fica mudando o tempo todo, Deus não muda. Deus não é aquele que ora é bom e ora ele é ruim, não. Deus é bom o tempo todo. E a nossa vida está nas mãos dele, e ele conduz a nossa vida para o melhor lugar. É o que diz o Salmos 23. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo e a tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Oh, receba isso. Glória a Deus. Precisamos expressar gratidão. Entender, Deus dirige a nossa vida. E enxergar as providências de Deus. Não existe acaso, por mais difíceis que sejam muitas situações nas nossas vidas. Que nosso olhar esteja no lugar certo. Fala, Deus, as circunstâncias estão difíceis, mas eu sei que é o Senhor, que o Senhor é Deus, o Senhor é bom, o Senhor está fazendo algo que eu ainda não estou vendo. Confiança, eu não entendo, mas o Senhor está fazendo. E em geral, nesses atos de providência de Deus, Deus nos leva a recomeços. É o que lemos no capítulo 4 de Ruth. Deus não apenas nos chama a ter gratidão por quem está do nosso lado, e porque Ruth ficou com Noemi e entendeu que essa era a pessoa que devia estar com ela. Eu não vou voltar atrás, o Senhor colocou essa pessoa e eu sou grato por ela, eu vou andar com ela até o final. E com essa pessoa, Ruth começou a viver essa provisão maravilhosa de Deus na sua vida no dia a dia. Entrando em um lugar pela mão invisível de Deus, e chegou até aquele lugar onde ela encontrou um parente de Noemi, e que se tornou marido dela, e a fez viver um recomeço. É o que lemos no capítulo 4, um recomeço. Ruth se casou com Boaz, que era parente de Noemi, e quer ver o propósito de Deus na vida de Ruth. Veja só, do casamento de Boaz, Ruth teve um filho, chamado Obed. Obed foi pai de Jessé. Jessé foi pai de Davi, o rei Davi. Você consegue ver? Ela não entendia, não tem como entender, a gente tem que confiar. Aí nós vemos toda essa história de Ruth, uma moabita que viveu todas essas situações difíceis na vida, mas em nenhum momento lemos na história de Ruth que ela tenha murmurado. Em todo o tempo nós vemos Ruth indo com a sogra, chegando em uma terra que ela não conhecia, trabalhando em um lugar, catando espiga, vivendo a provisão de cada dia, vendo a mão de Deus conduzindo a vida dela, para que ela chegasse nesse tempo de recomeço, e fosse bisavó do rei Davi, e tivesse um papel muito importante na linhagem de Jesus. Oh, glória! Recomeço. Por causa dessa vida de gratidão, ela terminou bem, ela terminou muito bem. Meus irmãos, Deus quer que todos nós terminemos bem. Talvez aquilo que Deus tem para a sua vida você não consiga enxergar agora, como Ruth no início da sua trajetória não conseguiu enxergar que ela seria bisavó de um rei, e seria também descendente de Jesus, do Messias. Mas ainda assim, em toda a sua jornada, ela escolheu ser grata
pelas pessoas que estavam ao lado dela, pela provisão de cada dia, e por aqueles lugares onde ela entrava, pelas providências de Deus, para que ela chegasse no final de sua vida, bisavó do rei Davi, tataravó de Jesus. Ela terminou ou não terminou muito bem? Terminou muito bem. Meus irmãos, não foi da noite para o dia, não foi da semana para outra semana, mas no final da jornada ela terminou bem. E Paulo escreve em uma de suas cartas, em Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Em tudo dai graças. Não é em alguma coisa, não é somente quando eu acho que eu tenho que dar graça, não é somente quando eu concordo, não, é em tudo precisamos enxergar a mão de Deus e agradecer a Deus. Eu te agradeço, eu não entendo nada do que está acontecendo, mas eu te agradeço. O Senhor está conduzindo a minha vida para um lugar melhor, amém. Quantos podem dizer amém? É difícil quando as circunstâncias não estão favoráveis, mas precisamos confiar. Deus não desiste de nós. Amém. Vamos ficar de pé. Eu queria que você fechasse seus olhos neste momento. Feche seus olhos. Eu quero pedir que você faça uma coisa neste momento. Que você agradeça. Mesmo que tudo está errado, dando errado. Mesmo que você olhe para a tua vida e você fala, mas Deus, eu não estou entendendo nada. Deus, eu não sei nem para onde, que caminho eu vou, mas eu confio em Ti e agradeço a Ti, ó Pai, porque eu sei que tudo o Senhor tem controle. Eu sei que o amanhã te pertence. Eu sei que amanhã, ó Pai, a vitória virá, porque o Senhor, eu conheço, meu Deus, eu sei quem é você, eu sei quem Ele é. Agradeça pelo pão de cada dia. Agradeça por não ser ainda talvez aquele lugar que você tem pedido para Deus de trabalho, porque não é tua profissão, mas agradeça pelo hoje, por aquilo que Deus tem feito hoje, tem te dado hoje, pela provisão. Agradeça pelos encontros, pelos contatos, pelas pessoas. Agradeça pelos abraços, pelos pneus furados. Agradeça pelas garagens que não cabe o teu carro, pelas portas fechadas. Agradeça pelas portas abertas. Agradeça pelos caminhos retos. Agradeça pelos novos encontros, pelas novas amizades. Agradeça. Agora é o momento de você falar com o Pai. Faça a tua oração com Ele neste momento. Enquanto nós adoramos, enquanto cantamos uma canção, é o momento de você falar: Pai, me perdoa porque eu não sou grato. Pai, me perdoa porque muitas vezes eu fui ingrato. Pai, me perdoa porque eu não entendo, Senhor, o que está acontecendo, mas eu confio em Ti. Eu sei que o Senhor está olhando por mim. Eu confio em Ti. Eu confio em Ti. Obrigado, Senhor. Eu confio em Ti, Senhor. Aleluia. Agradeça porque Deus está levando você para um recomeço, para um final feliz. Sabe, as coisas acontecem e nós não entendemos. Deus nos leva a lugares muitas vezes para um recomeço, um lugar onde nós precisamos confiar em Deus,
ser grato por aquilo que Ele tem nos dado hoje. Então agradeça. Sobre o teu vento aqui, toma o teu. Se tiver alguém que queira que estivemos orando por você, vem aqui à frente. Deus fala que é momentos de recomeço na vida de muitos. Se você está aí em casa ouvindo, assistindo essa palavra, Deus fala que é a hora de um recomeço na sua vida. Deus tem te conduzido a lugares e hoje é um momento de um recomeço. Casa em sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Esse lugar apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar, apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar. Esse lugar apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem incendiar. Som, aleluia. Queridos, que essa palavra tenha tocado o teu coração, que você tenha entendido o real sentido da palavra gratidão, e que Deus quer que você termine bem, que você caminhe, que você seja constante, que você não seja aquele crente de altos e baixos, porque Deus quer te conduzir a um final, que você tenha a vida eterna. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. E o Senhor fala que todo lugar que o Senhor te leva para um lugar de recomeço, que muitas vezes, se você está passando por situações, circunstâncias que você não entende, é porque Deus está te levando para um lugar de recomeço, porque Ele tem algo especial para a vida de cada um. Mas o que é importante é ter essa conduta que Ruth teve, uma conduta de gratidão pelo que Ele tem, por aquilo que Ele tem te dado. Amém?